Gente, bom dia. Agora eu sei que é bom dia. Eu adorei a Ana falando, bora que eu tô com fome. Então já fica a dica, até antes de eu começar a falar oi aqui. Se vocês forem fazer pedido, se vocês forem preparar qualquer coisa que tem que botar para ferver, vai agora, leva o celular, vai ouvindo a palestra enquanto vocês botam o negócio para esquentar, porque meio-dia a gente para. Agora vamos lá. Gente, muito obrigado pela palestra incrível de vocês, eu adorei. Temos perguntas, e depois, se o pessoal se tiver alguma outra pergunta, coloca aqui. Eu vi ali que temos coraçõezinhos amarelos, vamos lotar isso de corações amarelos, que vai ficar muito legal. Põe um coração, uma cervejinha, para dar trabalho na hora de digitar. Tem uma pergunta muito legal para vocês aqui, que é, por estar conectado a ponto de venda, vocês têm time de design de serviço para apoiar essas operações também? Como é que funciona isso? Que pergunta, né? A primeira coisa, né? A gente tem que lembrar que é um time em formação, né, gente? A gente está em um pouco mais de 50 pessoas lá, mas a gente não tem nenhum ano ainda de departamento formado, né? Então, a gente tem, sim, 2 perfis lá, que são Service Designers e Product Designers, mas a gente ainda está numa fase de formação desses times. Então, tem alguns produtos que têm contato, sim, com ponto de venda, e os designers que estão lá, não necessariamente Service Designers, mas os designers que estão perto, caramba, tá vendo muita cerveja no chat ali, eles analisam e ajudam a dar esse suporte, assim, na perspectiva de serviço, né? A gente explica para o pessoal assim, gente, a gente precisa de um designer lá para olhar o ecossistema das coisas. A gente tenta usar algum outro termo, porque serviço confunde todo mundo que está fora do design. Ah, como assim serviço? Mas eu faço produto, né? Daí o pessoal começa a viajar em outras coisas, então é a forma que a gente tem se aproximado. Então, assim, temos alguns product designers que fazem essa parte um pouco de serviço, mas no sentido de mapeamento, de acompanhar e tal. Então, alguns produtos têm, alguns não. Cecel, Ju, não sei se vocês querem mudar uma coisa disso. Tá. Eu queria complementar que, justamente atuando no produto, mas tendo que lidar com o processo e com toda a cadeia que faz parte, né, da logística da Ambev, eu fui sentindo cada vez mais a necessidade de me aproximar da área de services. Então, é o que eu venho estudando, pesquisando para conseguir atender às necessidades que vieram exatamente do processo, como as coisas estavam acontecendo. Então, sim, é um perfil que a gente precisa estar desenvolvendo e como a gente atua de ponta a ponta, não tem como escapar. Então, estudando sempre e aprendendo para conseguir conciliar as duas coisas. Acho que é isso. A mesma coisa que a Gil, assim, eu gosto muito de service design, sou product designer hoje, mas também estudo muito sobre isso, muito por conta dessas necessidades que a gente vai sentindo, né? Mas como o Caio falou, uma equipe em formação ainda. E é isso, mas é algo que a gente pensa muito em explorar mais também, né, Caio? É isso. Muito legal, muito legal. Inclusive, assim, a segunda pergunta que tem aqui tem a ver com até essa palavra que você usou, que é a equipe em formação. Então, a pergunta é como que a equipe é formada? Como que é a composição dessas torres? Quem que são as profissões dessas pessoas ali? Como que isso funciona? Legal. Então, assim, é uma coisa que não é exclusiva do design, mas a companhia tem uma visão muito abrangente, assim, sobre se você tem aquelas competências técnicas exigidas para a posição, você pode se candidatar, independente de você ser formado ou de você ter algum tipo de atuação específica na área, né? Então, isso serve para o design também. Então, a gente não tem essa restrição, a gente observa muito tanto da vontade que a pessoa tem e as habilidades que ela já tenha praticado, coisas que ela tem ali para contar a favor, né? De que ela vai lidar com as missões no dia a dia sem maiores problemas. Então, para esse momento, por conta da gente não poder escolher exatamente quais tipos de desafios a gente precisa resolver, a gente não tem muito controle, então a gente está indo pelo perfil generalista, né? Então, o nosso product designer, a gente fala também que é o nosso UX designer de ponta a ponta, porque vai ter que estar atuando eventualmente com mapeamento, eventualmente vai ter que estar, assim, olhando para a tela, geralmente é tela, né? A maior parte dos produtos digitais são telas, mas tem algumas coisas ligadas, às vezes, à rotina de processo, algumas pesquisas, insights, né? São relatórios, tem algumas características diferentes na ponta, mas, de forma geral, a gente está trabalhando com designers generalistas, né? Que sejam capazes de lidar com o processo de ponta a ponta. Então, o perfil geral é esse. Daí ele vai estar focado ou no produto em si, ou se ele for um service, ele vai olhar um conjunto de jornadas, né? Um pouquinho maior, assim, um pouco mais estratégico. Isso. E como a gente tem várias torres, né, que atendem a áreas diferentes da Ambev, não existe um padrão de formação de time.
Existem papéis básicos que todos os times têm, mas não é regra. Então, a partir do momento que a gente vai sentindo a necessidade de uma determinada pessoa atuando em algum ponto, esse time vai crescendo. Hoje, no nosso time, são 3 designers, acompanhando o Tracking 3 como um todo, como plataforma. Tem PO, PM, DA, tem tudo. Hoje está bem mais completo e as coisas estão acontecendo de forma bem mais colaborativa, está sendo bem bacana. Sim, e, bom, a gente comentou ali na apresentação, né, por exemplo, a minha vinda para cá foi minha primeira experiência, assim, como Product Designer, então essa migração, eu tinha muito mais uma bagagem com a parte até de service mesmo, de, enfim, olhar para ecossistemas, mas a parte de interação de tela, por exemplo, eu não tinha muito. E aí, eu tenho um par, até o Mantelli, que ali dentro do Airflow, que me ajudou muito, porque... como ele manja muito, me ajudava muito, então a gente vai desenvolvendo isso também, né? A gente tem PDI aqui, que é essa parte de desenvolvimento, e a gente tem a Self Friday também, que é um momento da nossa semana só para estudar, então a gente consegue também ter essas mentorias, trocas de experiências entre as pessoas, então, porque existem coisas que a gente precisa especializar em alguns momentos, né? E aí, como a gente tem pessoas, afinidades diferentes, a gente consegue também passar, transmitir esses conhecimentos, né? Acho que isso é bacana também. Que massa, muito legal. E aí tem uma pergunta, e essa pergunta é interessante porque é de um assunto realmente que a gente vê pouco por aí, mas acontece muito. Quais são os maiores desafios de vocês para atuar com esses times internos? Eu vou já pular uma aqui que tem uma pergunta relacionada. E como que vocês trabalham isso para que, por exemplo, até qualquer pesquisa que aconteça não seja totalmente enviesada por alguma outra questão ou uma política da empresa? Eu sei que parece que uma pergunta é a resposta da outra, mas como que vocês trabalham isso? Quais são os desafios, fora esse? Vai respondendo aí, eu ia falar, começa pelo produto. É engraçado isso, até eu estava comentando antes, né? Hoje eu trabalho dentro do Hércules ali com o descomissionamento do Promox, que é um sistema legado. O legado, ele é mais velho do que eu, então ele tem mais idade do que eu. E os nossos usuários estão na Ambev, às vezes, há muito tempo, assim, também. Então, uma galera que, os usuários, né, que está acostumado a fazer aquele processo há muito tempo. E o nosso trabalho ali, nesse movimento de desconstruir o Promox e criar novos produtos, novos módulos, está muito em entender a tarefa que aquele usuário está querendo acompanhar, assim, e completar, e não tanto o que ele está te pedindo, assim, porque é muito comum, sabe? Eu quero uma planilha, eu preciso de uma planilha de tal coisa. Mas, na verdade, não é bem isso, assim, a gente tem que entender muito esse olhar por trás. E aí, como é que a gente faz para driblar essas questões, assim, né? Acho que é muito conversando com pessoas diferentes também, de lugares diferentes. Como a Ambev está no Brasil inteiro, assim, a gente tem acesso muito fácil, esse usuário interno, pelo menos é uma prática, conversar com pessoas de diferentes estados, de diferentes lugares que também executam aquele processo ou vão interagir com aquele módulo, muito para a gente entender essas diferentes necessidades também, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é acompanhar o processo dessa pessoa, assim, não só o que ela me diz, assim, mas ver ela executando aquilo. Então, é algo que ajuda muito a pegar esses nuances, e é uma coisa diferente, assim, que eu vejo em produtos internos, mas que ajuda. Sim, e também é um desafio porque a gente entende que o nosso usuário está executando as tarefas dele do trabalho, né, do dia a dia. Então, não é uma pessoa que vai utilizar determinado produto porque ela quer usar e quer fazer determinada ação. Ela tem que usar, mas mesmo assim, aquele produto tem que ser o melhor produto que ela poderia usar. Então, é difícil conseguir chegar nesse momento, assim, entender como que a gente faz para que a gente melhore a vida dela, dê mais produtividade, mas não só olhando para a necessidade da companhia de ter mais produtividade, mas a necessidade do colaborador, para que ele tenha cada vez mais prazer em executar aquilo ali e tenha mais agilidade e cuide do tempo dele para fazer as ações que ele não depende ali de processo. E também é difícil medir. É muito difícil medir, porque a maioria das métricas que a gente tem, elas não são voltadas para esse tipo de produto. Elas olham muito o produto externo. Então, a gente está nesse processo de entender quais as métricas que a gente consegue usar,
que a gente consegue trazer para medir o que a gente está fazendo, o impacto do nosso trabalho. Então, é um desafio diário de testar, ver o que funciona, o que não funciona, e aí começar de novo. Que bom, a gente tem essa liberdade de fazer isso, né? A gente tem espaço para testar, fazer as coisas acontecerem de acordo com o que realmente funciona, não ficar colocando métricas de vaidade. É legal isso que a Ju trouxe, porque a gente faz muito isso, testar e adaptar vários frameworks e ferramentas assim para o contexto que a gente está, né? Porque eu não consigo colocar, por exemplo, um Hotjar lá no legado, assim, né? Então, como é que eu acompanho, às vezes, aquele processo? Então, a gente adapta algo assim. E é um laboratório, né? E aí vai espalhando essas práticas, né? A gente comentou muito sobre o chapter, então é legal porque a Ju tem a oportunidade de passar para mim o conhecimento, da mesma forma que eu para ela, mesmo a gente estando em produtos bem diferentes, né? Muito legal. Tem uma pergunta que tem a ver com isso, até que vocês usaram essa expressão dos sistemas legados, e é muito interessante porque vocês falaram da parte de design de serviço, e é muito comum a gente encarar o sistema como se fosse uma tela legada, e o sistema não é só a tela, né? O sistema é tudo que acontece com a tela. Então, às vezes é legado o fato de que alguém leva um papel para tal departamento, por exemplo. Isso é um legado também, não é só o software. E aí tem uma pergunta que é, quando você faz essa migração desses sistemas que estão enraizados em empresas que se fundiram, inclusive, qual que é o principal desafio dessa jornada? Eu sei que é parecido com a pergunta anterior, mas especificamente assim, desse processo de migração desses sistemas, qual que é o grande desafio para vocês? Quer responder primeiro, Caio? Se quiser tá embalado aí, tá tranquilo. O que eu queria só comentar, assim, mas em relação a gente não, a empresa não parar porque a gente está fazendo essa transição, né? Mas o tamanho das coisas que a gente tem aqui, todos os produtos, muitos deles têm um tamanho meio colossal, assim. Então a sensação é de que a gente tem um transatlântico que precisa fazer um zerinho, uma coisa assim, fazer uma curva muito rápida, né? Mas é um transatlântico, né? Você não vai ver um transatlântico disputando com um bot quem é que dá ré mais rápido, né? Então, tem algumas coisas assim que a gente só tenta conciliar com não quebrar o transatlântico no meio, né? Tentar dar uma curva mais rápida do que ele aguenta, e ao mesmo tempo entender quais são esses pequenos bots e afins assim para liberar, né? E avançar em futuro. Mas, enfim, vou deixar o Era exatamente isso que eu ia responder, é que a roda tem que continuar girando, tipo, a gente não pode parar, né? E aí sempre tem essa coisa de, beleza, a gente quer melhorar, mas já é um processo que existe há muito tempo, então do que já executa hoje, que a gente leva, assim, que é importante a gente levar, e o que é importante a gente mudar, né? E aí sempre tem essa curva de aprendizado e adaptação das pessoas, assim. Então, cuidado que a gente sempre tem que ter, principalmente na hora de go live, assim, né? Então, a roda tem que continuar girando, e é um cuidado realmente que a gente tem. E a sensação é essa mesma que o Caio falou, assim, são problemas, desafios que a gente encara que tem um impacto grande também, né? As mudanças que a gente faz. Então, acho que é isso. Resumiu o que eu queria falar. Muito legal. Ó, gente, como daqui a pouco a gente já vai fazer a pausa, eu vou fazer uma pergunta que tá aqui agora no chat daqui, porque eu acho que ela interessa para um monte de gente que está em migração de carreira, etc. E aí a gente, depois que terminar essa, a gente pausa para o almoço, volta 13h10. Qual é o perfil de profissional que vocês contratam? Isso é tranquilo, você até comentou, o cara até comentou. Mas como eu posso me destacar para participar de um processo seletivo para esse tipo de perfil? Puxa vida. Essa resposta de E além de tudo, tem que responder em 1 minuto. Vixe, Maria. O lance é ser genuíno. A gente prega uma cultura muito do hashtag Tamo Junto. E o Tamo Junto tem muito a ver com, se você quer estar junto com a gente, mostra, assim, como é conviver com você no dia a dia, né? O que você sabe, o que você quer aprender, onde é que você quer chegar. Então, a gente tem muita coisa pela frente, né? Não somos um time perfeito ainda, tem muita coisa para fazer, mas a gente está muito disposto a conviver e aprender uns com os outros. Então, tendo esse espírito e tendo uma ideia clara de onde você quer chegar no design, a gente consegue dizer se faz sentido estar aqui e a gente se juntar. É isso. Muito bem, gente. Então, sejam vocês mesmos, busquem seus sonhos. Vou então puxar essa outra aqui de baixo,
que é rapidinho também. Você já possui uma iniciativa de propagar essa cultura de design dentro da empresa? Vocês falaram dos rituais de vocês, mas tem rituais que são para a empresa? A Bud Design, né, que é o talk mensal que a gente tem com a empresa como um todo, então a gente fala de pesquisa e muita gente vem e tal, né? A gente tem um fenômeno assim, dentro da empresa, a empresa gosta de pesquisa, então isso é um cenário bem favorável para a gente. Então, e a gente cresceu em menos de um ano, pensa, a gente tinha um departamento que tinha lá menos de 10 designers, a gente tem mais de 50, né? Fora toda a cadeia de terceiros que está em contato com a gente, dando mais de 100 pessoas no total, em menos de um ano. Então, nesse sentido, assim, a gente tem um ambiente bem favorável e a propagação da cultura está indo no nosso ritmo, o quanto a gente consegue sustentar isso. Hoje está por via de talks e os designers dentro dos seus produtos estão numa nova fase um novo degrau ali, que é a questão de quais são os papéis dentro do produto, né? O que o PO faz, o que o designer faz e tal. Então, a gente está nesse momento hoje, né? Então, de construir como que a cultura de produto entende o design dentro dessa cultura. Muito legal. E cultura é algo que vai movendo devagar, né? Então, nesse um ano a gente foi plantando várias sementinhas, a gente já consegue colher alguns frutos, mas é um caminho longo. E então, a gente tem essa consciência, tem essa calma para fazer da melhor forma possível e que isso seja realmente consolidado, seja algo que esteja intrínseco na Ambev, porque todos os valores da Ambev são levados muito a sério. Então, esse vai ser mais um que vai cada vez mais estar enraizado e ser levado tão a sério quanto os demais. Muito legal. Muito legal. Brigadíssimo. Inclusive, exatamente, né? Não dá, assim como a Ambev não se move igual um bot, a cultura também não se move igual um bot. Qualquer cultura que se move tão rápido se chama tirania. Então, assim, a gente não pode mover nada tão rápido assim. Recado final, e eu vou fazer a pergunta do recado final que tem aqui, ó. A Ambev tem vagas? Como que a gente consegue? Tem vaga? Tem vaga? Obrigado todo mundo, gente. Depois, ó, 1h10, pontualmente, estamos de volta, hein? E aí, recados finais e tem vaga? Tem vaga, sim. A gente está numa fase, temos mais de 50 pessoas lá, mais da metade do nosso grupo, a gente favorece muita entrada no mercado de júniores, então tem bastante gente júnior lá. Então a gente está numa fase agora procurando plenos e sêniors, certo? Porque mais da metade do time hoje está nessa fase de início, a gente está incentivando, mas a gente precisa de gente para ajudar, né? Então, para crescer ainda mais. Então, procurem lá ambevtech.gup.io, né? E se cadastrem. Tem vaga, pode deixar registrado, mesmo que a vaga seja lá escrito qualquer coisa, pega de design, se cadastra e tamo junto. E entra em contato com a gente também, LinkedIn, a gente tira mais dúvidas que vocês tiverem. Mas venham. Verdade. Venham. Exato. Então é isso, gente. Desculpa ter te interrompido, Ju. Imagina. Então, brigadíssimo todo mundo. Partiu o almoço, 1h10, estou aqui já passando fio dental nos dentes. Então, vou passar ao vivo aqui. Não, melhor não. Mas brigadíssimo, gente. E todo mundo que está aí assistindo, obrigado. Tomem uma cervejinha aí para comemorar e a gente volta depois do almoço. E tchau. Fechou. Tchau, gente. Obrigada.